Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Café com Consciência. Você que já estava habituado naquele estúdio fazendo podcast, agora a gente está em outro formato. Afinal, o doutor Fernando Freitas está lá com a Carla lá em Portugal. Então, para o podcast continuar, a gente resolveu fazer nesse novo formato aqui. E você, seja muito bem-vindo, porque hoje temos um tema fantástico. Muita gente pediu com o boom que deu a série do Bebê Rena. Hoje, o tema do podcast, nós vamos falar sobre as dinâmicas que acontecem dentro dessa série. E, claro, que chamei aqui o Dr. Fernando Freitas para explorar tudo isso junto com a gente, porque tem tanta coisa para a gente olhar lá, né? Mas antes de começar, vou trazer aqui, apresente-se, doutor Fernando Freitas. Bom, eu não sei. Bom, vamos lá. Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica, que, aliás, o Café com Consciência é uma das atividades da consciência sistêmica e onde nós trazemos aqui temas importantíssimos para a sua reflexão, para você ampliar ainda mais a consciência. E como a Luísa falou, né, você que está acostumado com o formato anterior, né, para dar continuidade, precisamos fazer algumas mudanças. Por quê? Porque o podcast é muito legal. E para podermos interagir, agora nós temos que fazer nesse outro formato. Brasil, Portugal e quem sabe trazer convidados até de outros países, né? Então vamos aproveitar agora esse novo formato para fazer essas novas dinâmicas aqui. Então, eu, Fernando Freitas, junto com a Luísa Freitas, vamos dar vou colocar assim, uma visão sobre essa série interessantíssima do Bebê Rena, que explodiu, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, no mundo. Então foi algo assim que marcou profundamente. O que será que tem nessa série aí do Netflix? E se você não assistiu, já vamos dar aqui um aviso, né? Tem alguns spoilers aqui que não vamos esclarecer tudo, né? Mas assim, não vamos falar tudo, mas tem alguns spoilers que vale a pena, mas vale muito a pena, só vale a pena você assistir. E é interessante como você assiste essa série, porque uma coisa eu vou dizer, vai te tocar. Alguma coisa vai acontecer com você. Por quê? Porque essa série fala de várias dinâmicas que, no fundo, eu, a Luísa e você que está assistindo, também já passamos por situações estranhas, vivemos dinâmicas estranhas, tomamos decisões que depois, quando olhamos assim, falamos aqui, que eu fiz? Como é que eu entrei numa situação dessa? Como é que eu persisti? Como é que eu voltei numa dinâmica louca dessa, né? Porque, no fundo, todos nós somos seres humanos, no fundo, todos nós carregamos uma série de traumas, e aí o efeito desses traumas, as consequências desses traumas, fazem com que todos nós, vou fazer assim, faz com que todos nós criemos uns conluios neuróticos, né, que a gente fala, né, Luísa? É uma conexão estranha, doentia com outras pessoas que, no fundo, é um traumatizado engatando no trauma do outro. E nessa série nós vemos o quê? É impressionante como tem pessoas cheias de traumas, de várias dinâmicas diferentes e que acabam se aproximando e se conectando. E o interessante é que o Bebê Rena é uma série baseada na história do próprio ator, sim, que é o ator principal, né? O nome do personagem dele é o Donnie, mas ele é o Richard Gad, que isso. É a história, ele conta a história dele dentro da série. E isso que puxa muito, né? Porque é realidade. É a realidade e toca todo mundo, né? Então, como você falou, não é à toa que tanta gente se identificou com a série em tantos aspectos, porque são tantas camadas dentro da série
que é impressionante. E um ponto importante que acho que o que fica mais evidente é essa relação tóxica, abusiva dentro da relação dele com a Marta, que é uma mulher que fica stalkeando ele, né? Se você tiver um olhar bem mais profundo em relação a isso, você vai ver várias outras dinâmicas, mas traz muito, assim, nítido essa questão abusiva. E é um ponto tão importante porque muitas vezes o que acontece? Todo mundo fica numa postura assim, o abusador e o abusado, quem é culpado, quem é o inocente. Mas quando a gente está falando de abuso, a gente precisa olhar para a dinâmica abusiva, porque não existe dinâmica abusiva sem um abusador e um abusado, porque eles se relacionam. Então não E tem se atraem, eu. né? Impressionante. Você Exatamente. não quer, mas é impressionante como essas dinâmicas acontecem, né? É interessante, na série, basicamente, você falou de camadas, né? Começa numa camada aqui, depois volta para ver uma dinâmica anterior, e depois vai lá para frente para ver como é que sai de uma história dessa, mas que realmente dizer assim, sair, eu não sei se sai, mas dá uma forma melhor Sim. de elaborar tudo isso. Mas Mas eu dá acho que para ver dinâmicas interessantíssimas que poderíamos ficar aqui, acho que fazer uns 30 episódios, porque cada dinâmica que aparece lá fica assim, meu Deus, o que tem aqui? Aqui também tem isso, tem aquilo. a gente Para até nós, ficou um né? tempo antes, né, discutir o que a gente vai abordar, tem tanta coisa. Gente, aquilo Três para nós, né? podcasts. Assim, se for ver, nós que estamos acostumados a trabalhar com traços de caráter, vixe, aquilo Nossa vem. Senhora. Com doenças, também, aquilo aparece. É. Ah, com dinâmica sistêmica. Buf, tem um monte de dinâmica Ah, sistêmica. então vamos fazer o seguinte, você que está aí assistindo ou ouvindo, se você quiser, né, que a gente aprofunde mais em outros aspectos da série, traços de caráter, doença, que eu acho que vamos aqui Sistêmica também, né? na sistêmica, mas eu acho que aqui cabe a gente encaixar o dia a dia das pessoas, ou como que isso também reflete na vida das pessoas, né? Trazendo esse olhar. Mas se você quiser que a gente aprofunde mais em outras características da série, comenta aqui. Comenta aqui, você que está no YouTube, deixa o seu comentário. Eu quero mais sobre os traços de caráter, eu quero mais sobre a psicossomática, eu quero mais sobre a sistêmica, e a gente traz aí para vocês mais conteúdo sobre isso, né? Com certeza. E também pode até comentar aí o quanto aquilo te impactou nessa série, para quem já assistiu, né? Porque é muito interessante, né? Até o próprio autor começar a fazer isso é uma forma de elaboração do trauma, né? Porque quando ele consegue, entre aspas, mostrar para o mundo o que foi que aconteceu. E tem uma outra história, assim, tem tantas histórias, né, Luísa? Nós estávamos falando antes, assim, tem tantas dinâmicas a serem faladas sobre isso, porque essa série, quando traz essa dinâmica evidente de abusos, de relacionamentos complicadíssimos, isso também estimulou várias pessoas a tomarem atitudes no mundo. Então, eu soube de casos na Argentina, se eu não me engano, no Canadá. Tem várias histórias que essa série fez com que o indivíduo tomasse coragem de avançar. E tem um detalhe, já podemos até começar algumas coisas, né? Eu tenho tanta coisa aqui. Eu e a Luísa, antes de começarmos esse episódio, começamos a falar de tanta coisa, eu falei, gente, não é possível, nós vamos ficar aqui uns 30 episódios para falar de tudo isso. Não Nossa, vai dar. demais. Mas um ponto interessantíssimo, dentro dos vários. A maior parte das pessoas acredita que a dinâmica abusiva geralmente tem muito a ver com as mulheres, então essas mulheres são as abusadas. E se eu te disser que é tanto mulher como homem, todos são abusados? A mulher fica como uma figura mais frágil que sempre vem o masculino e faz alguma coisa. Mas está cheio de homens que são abusados por homens e por mulheres também. Então, tem muitas dinâmicas abusivas em relação aos homens, e aí, quando eles vão falar alguma coisa, como você vai falar alguma coisa, o que é isso? Você é homem, né? Então, parece que homem não tem.
Então, nas estatísticas, em torno de 10% dos casos de abuso, acho que é 9 alguma coisa, mas depende da estatística, são dinâmicas de abusos com homens. Mas isso, com certeza, não é realidade. Isso não é realidade. Porque quando um homem vai, por exemplo, na série, né, pega até a dinâmica da série, ele vai até a polícia para falar de algo, até o policial que representa esse, sei lá, o status quo que tem aqui, as pessoas, mas como? O olhar de fora, né? Olhando de fora, mas tipo, você, homem, vem aqui se queixar de uma mulher, entre aspas. Com esse olhar do que é o normal, é Não, cultural, né? olha, Você, homem, foi abusado, como assim? se fosse ao contrário, hoje em dia, Uhum, pelo menos, né, uhum. já se coloca muito, tem até delegacias especializadas na mulher e tudo, para ajudar, sim, as mulheres a colocarem a voz e falarem, mas ninguém fala dos homens, é impressionante. Os homens aguentam mais e, entre aspas, se reclamar, tem alguma coisa errada. Você é um homem, cara, sabe? Então, Isso. você tem que Isso dar já é conta. moldado desde a infância, né? É. Homem não chora, homem tem que ser forte, homem que é mais do que as mulheres, de repente, homem que comanda. Então, isso já traz um referencial de que o homem não tem que ter essa sensibilidade, não tem que mostrar essa vulnerabilidade, né? E Então, na existe essa dor sexualidade, muito grande. e na sexualidade também, né? Porque fica assim, se vem um menino é abusado por uma mulher, que isso aqui não é nada. Sim, Como? É exatamente. interessante, é a mesma coisa, é impressionante, é abuso. É abuso. Mas tem certas situações que eu falo isso, que assim, você olha para lá, vê um menino com, sei lá, uma mulher adulta, não importa se é mãe, é tia, babá, ou seja lá quem for, se você invertesse aquela história, ao invés de ser um menino, fosse uma menina, e ao invés do adulto que está lá, ao invés de ser uma mulher, fosse homem, isso te choca? Então também é abuso. Mas parece que nós passamos e não enxergamos. Não, que isso? É abuso e tem consequências gravíssimas, gravíssimas, como todas as dinâmicas de abusos têm. E eu É. vou dizer uma outra coisa. Eu fui abusado, a Luísa foi abusada, e você que está assistindo também foi. A questão é até que ponto você quer ver. Porque todos nós Nossa, isso você fomos e falou. somos abusados, né? O tempo todo. Até que ponto você quer ver? Isso É, aqui é essencial, porque eu acho que a série traz muito, e necessariamente, né? Porque as pessoas, de novo, como eu falei, ficam nessa dualidade de que time você tá, do abusado, do abusador, porque sempre é isso, mas não olha para a relação, né? Então, que ponto que você quer olhar para ver que ambos, os dois, no fundo, são iguais, passaram por traumas parecidos, que é a dinâmica abusiva, porque todo abusador também foi abusado. foi abusado. E isso se alimenta, se retroalimenta o tempo todo. E a série mostra isso muito. Porque o Doni, de repente, que era o abusado, de repente ele vira abusador, volta para ser abusado. E essa É escala louco que. isso. É, o E isso acontece. Até quando a gente está atendendo, né? tempo todo. Os clientes o tempo todo. E a gente estava falando dessa dinâmica dos homens serem abusados. Nas sessões aparece muito. E a sociedade não sabe disso, a É. sociedade não vê isso. Por quê? Porque o que a sociedade mostra? Mostra muito mais essa dinâmica onde as mulheres sofrem mais abusos, né? E aí a gente esquece do outro lado, que também passa pela mesma coisa. E esses homens que a gente vê aí, que a mídia mostra que são os abusadores, eles também foram abusados. Foram abusados. A questão é que lado você vai ficar. É assim, o meu contato com o abuso está aqui. Se eu passei por uma situação abusiva, seja ela qual for, porque tem muitas dinâmicas abusivas. O que mais se vê é a parte da sexualidade e a parte da violência física, mas abusos psicológicos, coisas se fazem que às vezes até acho que é tudo lindo, é maravilhoso, é bonitinho. Não é, isso é abuso. Mas as pessoas não têm noção. Quando Uhum. você começa a atender as pessoas,
Aí fala, não, minha família é saudável, nossa, a coisa é tão linda e maravilhosa. Aliás, todo mundo vive na máscara, né? Inclusive nessa série também tá cheio de máscaras também, né? Aí quando você vai ver e aprofunda, as coisas ficam complicadas. Mas as pessoas vêm e acreditam, criam ilusões. E quando você olha para a realidade e fala, opa, aqui é uma dinâmica abusiva. Quer ver uma dinâmica que é extremamente abusiva, mas a maioria das pessoas não conseguem ver? Por exemplo, se eu chego para um filho meu e falo: você é minha vida, você é a minha alegria, a minha razão de viver, você é tudo para mim, eu abro mão de tudo na minha vida por você. Uhum. Isso aqui parece lindo, né? Aos olhos das pessoas que não compreendem bem isso. Não, Fernando, mas eu faço isso com os meus filhos. Eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Bom, a hora que isso acontece, sabia que isso também é um abuso? Ai, não. Isso é um abuso, porque é peso demais para uma criança carregar. Carregar a alegria, felicidade dos pais, a razão de viver dos pais. Ah, porque tudo que eu fiz, eu abri mão de um monte de coisas por você. A hora que você entra no papel do filho, então fica assim. Então, se eu for embora e sair da relação dos meus pais, eles morrem. Por quê? Uhum. Porque eu sou alegria, eu sou a felicidade. Se os meus pais são infelizes, de repente, eu me sinto culpado, porque eu sou a felicidade deles. Então, eu não estou dando a felicidade para eles. Então, essas dinâmicas vão chegando a um tal ponto, é algo assim, eu abri mão de tudo na minha vida por você. Tipo, agora você me deve. É. E você vai abrir mão do que na sua vida para devolver o que eu te dei? Isso parece algo muito simples, mas não é. Isso também é uma dinâmica abusiva, abuso de função. Isso não se deve fazer. O filho não deveria carregar ou ser responsável pela alegria, pela felicidade e por todas as dinâmicas dos pais. Parece uma bobagem, mas não é. Quando nós atendemos, né, Luiz, isso aqui aparece com tanta força e fica assim, a pessoa tem uma Uhum. culpa gigantesca de se afastar dos pais, de seguir o caminho deles, de repente oportunidades impressionantes que tem de trabalho, por exemplo, mas as pessoas não conseguem. Ah, surgiu uma oportunidade enorme lá fora do país, fora da cidade, em outro estado, sei lá. De repente a pessoa fica, Muitos. mas como que eu vou? E Uhum. agora? O que acontece aqui atrás? Porque se eu for embora, de repente, os meus pais se separam, que às vezes filhos também têm a função de segurar casamento. Então, tudo isso aqui são dinâmicas que trazem uma dor profunda e alteram demais as decisões que as pessoas têm na vida. E aí elas pensam, não, eu prefiro abrir mão daquilo que seria bom para mim para continuar segurando o problema lá de trás. E se eu não fizer isso, eu sou horrível, eu sou uma pessoa péssima, eu sou uma pessoa que eu não mereço ser feliz. Aí a culpa vai misturando com o amor. Nós estamos falando da série Bebê Rena, né? Mas no fundo, o que nós estamos aqui a trazer para você é que no fundo, todos nós temos dinâmicas abusivas, e na série revela isso com uma intensidade absurda, e por Sim. isso que cutuca todos nós. Nós vamos ver decisões loucas que nós fazemos na vida, situações que nós buscamos e nem sabemos como é que entramos naquilo, e o pior, depois não sabe como sair daquilo. E mais, Uhum. às vezes você percebe que está ruim, que já não devia estar lá, mas daqui a pouco você volta para o mesmo lugar, que é o que a gente vê muito em relações tóxicas de casal, por exemplo, não é, Luísa? Oh, com certeza. E essa relação com a Marta é a mulher que é a stalker, né? E quando ele recebe aquele. O Donnie é o personagem que é a história do Richard, né? E ele é um comediante e de repente ele tá lá fracassando, ninguém dá atenção para ele na comédia, não é um comediante de ponta, ele tem esse sonho de ser famoso e tudo mais, mas ele trabalha no bar, né? E de repente ele dentro dessa carência, né, dessa necessidade de ser visto, né, de ser notado, vem uma pessoa e olha para ele. É.
dá uma migalhinha, porque para quem não tem nada, né, gente, uma migalha é Não, e ri, tudo. né? E ri dele. Então, É. assim, ri com ele. Mas é interessante, você acabou de falar uma coisa assim: são dois carentes, são Uhum. dois traumatizados que, de repente, ele quer atenção, ele quer que alguém olhe para ele, ele quer que alguém valorize, que alguém, além de valorizar, olha, ria, se divirta. Então, é algo assim. Quando ele olha, ele está vendo a pessoa ideal ali na frente. É uma coisa estranha. Do outro lado, Uhum. chega ela, carente, que não tem nada, cria umas ilusões lá, que é uma advogada famosa, mas não tem dinheiro, entra no bar, não consegue pagar nada, nem uma xícara de chá. E ali, carente, Uhum. ele olha para lá e, de repente, se conecta e oferece uma xícara de chá gratuitamente. Ah, para quê? Ali já criou um vínculo. Alguém olhou para Alimentou mim. ela e ele, né? É, Pronto. e aí ela Ela tem me um quadro viu e de ele me viu. E tem outra, ela tem um quadro de obesidade mórbida, que aí é É. outra dinâmica, que é tipo assim, alguém me deu algo. Nossa, a hora que alguém me dá Uhum. algo e eu não preciso dar nada de volta, aí achou a mãe ideal. Ou aí começa uma confusão. Aí tá feito, né? É. E é uma dinâmica interessante, que assim, cada vez que você vê essas dinâmicas aparecerem, você vai ver que é em relacionamentos, como você falou, né, Luísa? É. Não é eu comigo mesmo. É claro que tem os problemas eu comigo mesmo, mas Uhum. essas histórias aparecem nos relacionamentos. O E de tempo repente esses todo. dois fazem isso, ó. E Uhum. a dinâmica traumática de um, juntando com a dinâmica traumática do outro, aquilo vira uma confusão. E sabe que uma coisa que me lembrou, Luísa? Essa história parece brincadeira, mas não é. Eu tive uma cliente que ela passou uma situação terrível dentro de um casamento, acabou gerando um casamento, filhos, e que de repente esse marido era uma loucura. Esse marido pegou as crianças e sumiu, teve que ir para a Uhum. justiça. Foi uma coisa terrível. Mas sabe como começou a relação dela com esse cara? É. Uma coisa muito simples e parecidíssima. Quando eu vi aquela dinâmica, eu falei, gente, eu já vi uma dinâmica bem parecida com essa, com uma cliente minha. Ela saiu da cidade dela, do interior, foi para São Paulo, foi lá estudar, mas é claro, tinha um problema seríssimo na relação com os pais, queria mais é fugir de lá e também se sentia abandonada, não vista, não valorizada, aquela dor Sim. profunda que ela carregava. Ela estava na casa de uma amiga dela, aí aparece o irmão dessa amiga. Esse irmão entrou na casa, foi para a cozinha e ele ia esquentar sopa, que estava pronta. Aí ele Uhum. chegou e perguntou: vocês vão querer sopa também ou não? E aí ela olhou e falou: sim. Aí ele esquentou a sopa e trouxe o prato para ela. Pronto. O que aconteceu? Apaixonou. Olha, ele ofereceu algo para mim. Gente, quem vive num vazio recebe Nossa. uma migalha. E aquilo vira, sabe assim, como? Olha, ele olhou para mim, ele viu a minha, ele trouxe. Aí constrói uma fantasia. Ela começou a É. enxergar coisa nele que não existia, né? Conclusão. Acabaram casando e ela via sempre nele esse ser, uma ilusão que ela criou. A questão que não era, ele tinha um monte de problemas, ele era uma pessoa extremamente complicada, tinha problemas na justiça, problema com droga, Uhum. problema com tanta coisa. A pessoa E a fica outra cega, né? Ela se cega, apega não naquilo ali enxerga. e é Aí, aquilo que importa, porque aquilo preencheu ela de alguma maneira. Deu um prazer nela de alguma maneira. Coisa que eu faço uma associação assim com os clientes, assim, um copo d'água para quem tem água encanada, quem tem filtro, quem um copo d'água não vale não é nada. nada. Agora, quem um copo d'água para quem está perdido no deserto é a vida da É a pessoa, vida. é a salvação. E é o que eu enxergo no outro, o que eu sinto no outro. E aí o que acontece? Ao invés de você ver a realidade, você vê uma grande ilusão. E se você passou por traumas importantes, então fica aquele buraco, aquele vazio, que de repente apareceu uma situação, que é uma situação pequenininha, sei lá, uma coisa de nada, como foi a xícara de chá que ele ofereceu. Pronto, para ela,
ele já ganhou um outro significado, como para minha cliente também, ganhou um significado. Essa pessoa é bem diferente. Olha, ela olhou para mim. Gente, ele nem olhou para ela, nem, ele só foi esquentar a sopa e perguntou se ele queria ver se esquentava para todo mundo ou só para ele, só isso. Era só isso, mas para ela, isso virou uma grande situação. E é claro que quando começa a pesquisar a história de vida dela, ixi, aí você vai ver o vazio que tinha lá atrás, os grandes traumas que aconteceram. Ixi, a coisa ia bem mais longe. Mas aquilo era consequência de uma dinâmica. Então, essas dependências, como fala assim, olha para ela, tem uma obesidade mórbida. O que que ela tem lá? No fundo, um grande vazio, né? Você que trabalha muito com isso, né, Luísa? Um Sim. grande vazio. Parece que ela está cheia. Não, ela está cheia de coisas, mas dentro é um vazio absurdo de afeto. Que É mais para tem não ali de entrar em vazio? contato, né? Não É? entrar em contato com esse vazio porque é uma dor profunda. Então, quando vem esse olhar, a pessoa que tem essas traumas, essas dinâmicas, se apega nisso e mesmo conhecendo, você se apegou naquela máscara, né? Quando a gente trabalha com máscara, sombra e selfie, né? Se apegou naquela máscara e aquilo foi bom, mesmo a pessoa conhecendo a sombra, porque foi isso que a gente viu na série, né? Uhum. O Doni, ele vê que comprova, ele vai atrás e vê que a Marta é uma stalker procurada pela justiça e tudo mais. Só que mesmo assim, ele aceita ela no Facebook, ele continua É. essa Essa relação. cena é muito interessante, né? Que ele está lá para tomar a decisão, se aceita ou não, porque se aceitar, a conexão montou Uhum. e ela mandava milhares de e-mails, de mensagens, coisas assim absurdas. Não, depois aquilo, mas ali ele sabia que se ele aceitasse ali no Facebook como amiga, né? Aquilo. E ele está ali, e a decisão dele começa a vir, mas o que que tem? Tem uma carência. Porque, no fundo, ela vinha e também preenchia o grande vazio dele. Que vazio? Vazio de ser visto, de ser valorizado, que ela valorizava. Ela olhava para ele como se ele fosse uma coisa maravilhosa, que é o vazio que ele tinha. E a decisão dele ali, se ele não aceitasse, cortasse, mas e o vazio? E o vazio? Como é que eu vou abrir mão de uma pessoa que vem, me valoriza e ri, gosta de ficar perto de mim? Isso aqui não é uma dinâmica de abuso, olha só, isso aqui é típico, né? E aí tá lá ele ali, a hora que ele aperta o dedo e mostra a cara, ele sabe a porcaria que ele fez, mas o Ele que que sabe, acontece? exato, ele Ele tem total sabe, dá para ver, consciência. mas tem uma força enorme desse vazio, desse trauma, porque ela Uhum. preenche o vazio do trauma, como ele preenche o vazio do trauma dela. Então, os dois, entre aspas, exato, se conectaram de um jeito. Aí monta uma dinâmica para ela até simbiótica, né? Porque ela está É. buscando a mãe que gruda, que alimenta, que olha para ela, que quer saber dela, que vai dar coisas para ela. E isso ganha uma proporção impressionante, uma maluquice. Não, e Isso, até associando isso tudo, por você vendo casamentos, relacionamentos, quantas vezes, até nossa, você que está vendo aí, você começa a se relacionar com a pessoa e você já sabe que não vai dar certo. Você já é. tem certeza que não vai funcionar aquilo, mas do mesmo jeito você aceita, você diz sim, casa, fica com a pessoa. Quantas vezes? E você já sabe que aquilo não vai funcionar, mas na ilusão, né? Eu recebi isso aqui, quem sabe eu recebo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, né? E Não, fica nessa esperança, fica pegado e nisso. esse pouquinho para a pessoa é uma coisa impressionante. É. Então, assim, a questão é o que cada um enxerga, né? Porque, assim, por exemplo, eu posso enxergar uma pessoa, tem qualidades e defeitos, como todas as pessoas têm. Eu tenho, você que está assistindo aí também tem. Todos nós temos qualidades e defeitos. Ninguém é perfeito. Não, Fernando, eu sou. Ixi, aí se é, então já começou. Pode ter certeza que você também está traumatizado e está no mundo da ilusão, tá? Não, mas eu não dependo de ninguém, não preciso de ninguém. Então você também é um traumatizado
e tem medo do contato. Veja, são várias formas de lidar com esse vazio. Até ele, né? Ele é magrinho, né? Ele tem um vazio dentro dele enorme. Ela tem uma obesidade mórbida, mas ela também tem um vazio. E aí os dois ficam nessa dinâmica meio simbiótica, maluca, né? Os Mas é dois estranho horários, um isso. da falta, um do excesso. Uma falta, outro excesso. Então, quando a gente fala de traço de caráter, né, essas dinâmicas aparecem com uma facilidade muito grande. Quando começa a Aliás, eu ver estou isso. até vendo aí no seu cenário aí que tem o livro do Corpo Consciência que, se você Ah, tem é verdade, curiosidade tá, de explorar melhor sobre os tá traços de aqui, né? caráter, Isso aqui. Tá até porque na classificado série, aqui, ó. Ó, para os alunos da consciência sistêmica, eu falei, é. assistam a série para vocês estudarem os traços de caráter, para vocês terem Então, essa é compreensão. interessante quando a gente começa a ver traço de caráter, né? Quando você vê as dinâmicas e as defesas e a forma como a pessoa funciona, o padrão de funcionamento dela, você consegue ver os traços de caráter que ela tem. Mais, porque ver traço de caráter é simples. A questão é entender os traumas que originaram, que fizeram essa pessoa chegar nesse lugar. E se você entender esses traumas, você tem noção do que precisa ser trabalhado para ajudar essa pessoa a sair dessa dor tão grande. Porque a dor do agora, como mostra, né, aquelas situações, a dor das relações loucas que vão aparecendo dentro dessa série, no fundo, vieram lá do passado. E se você não entender isso, você só repete as dinâmicas. E aí é interessante, né? Uma outra história, né, foi interessante também. Como é que isso foi criando? Parece um efeito dominó, né? Aquilo vai virando, você fala, não é possível que o negócio vai piorar. Sim, piora muito mais. E piora muito mais. Aí vem uma outra fase interessante que mostra no passado, quando ele vai denunciar essa Marta, esse stalker, na delegacia, que já estava chegando num limite absurdo, algo assim, estava demais. Até ele, na hora de denunciar, que até o próprio policial que está lá não consegue entender, como você, mas qual é o problema? Essa mulher. Né? Mas a dinâmica que acontece dentro dele, né? Porque, no fundo, ele também vê que ela também é outra traumatizada, mas aí ele entra numa outra dinâmica, que o trauma maior não é com ela. O trauma maior foi com outra história que ele Exato. vivenciou. Aí vem uma outra história do passado. Ele é adulto, que de repente tem várias histórias de abuso bem mais graves, entre aspas, e aí fala assim, mas eu vou denunciar ela, mas e o outro, que foi pior do que isso? E Uhum. aí mostra outra dinâmica, que ele veio antes também, né? Que é o quê? Outra dinâmica abusiva. Exatamente. E antes da gente continuar nesse aspecto da série com o Darren, né, que ele sofreu um trauma em relação a ele também, que a gente vai explorar aqui. Se está fazendo sentido para você todo esse conteúdo, deixa o seu like, que é super importante para o YouTube Uhum. entender que esse conteúdo é relevante. E também compartilha, né? Compartilha para quem também assistiu a série, quer aprofundar nos conhecimentos que essa série traz. Então, compartilha, comenta aqui o que mais chamou atenção na série. Mas essa parte do Darren é muito interessante, né? Porque se você reparar, também é a mesma dinâmica, se repete. Quando você não toma consciência, a coisa se repete o tempo inteiro, né? Porque também, do mesmo jeito, ele naquele processo, na carreira dele como comediante, nada dá certo, nada dá certo. De repente, vem uma pessoa que olha diferente para ele, que passa essa esperança de que vem comigo Eu que eu vou sei fazer o você caminho, crescer. né? Eu sei o Exato. caminho, eu vou te ajudar. Eu sou uma pessoa Isso. maravilhosa, eu vou te dar o que você precisa. Olha, eu tenho sucesso, eu vou, e você é uma Outra pessoa de que. caráter aí, Ah, porque meu Deus do céu! Chegou o psicopata, né? Chegou o psicopata. exato. E Gente, então, aí é. com tudo que ele queria. E é aí, de novo, ele se apega nisso, ele vai entrando nessa relação com ele já sabe que aquilo não vai funcionar e vai se afundando, se deixa levar, né?
É porque no meio disso, né, dando mais spoiler, né, porque assim, entra uma pessoa que tem sucesso, que é tudo que ele queria, uma pessoa maravilhosa, eu vou te mostrar o caminho, vem, nossa, e de novo, tá ele lá sofrendo, não consegue nada, de repente aparece o quê? Uma mãe ideal, né? Ah, De agora eu novo. vou te ajudar, eu vejo que você tem talento, eu vejo que você é importante. Quer dizer, fala para ele tudo que ele quer ouvir, né? E oferece para Exatamente. ele uma coisa que é mentira, mas assim, Uhum. chegou a dinâmica da psicopatia, né? É. Pronto. Se Usa a você está ali, estratégia da sedução. uma sedução louca, né? Puxa. Nossa. Aí nessa história, o que que acontece? Esse cara começa a fazer o quê? Abusar dele, é óbvio, né? Aí começa a Uhum. entrar no mundo das drogas e vai deixando ele meio atordoado, e no meio dessas dinâmicas com as drogas, aí vem os abusos sexuais. E aí, a hora que começa a entrar em contato com tudo isso e fica assim, mas ele sabe o que está acontecendo, a hora que ele começa a perceber o que está acontecendo, quando ele acorda dessa dinâmica das drogas e percebe que tem coisas ali, e aquilo vai ficando cada vez pior até chegar uma hora que ele rompe com isso, porque ele percebeu que ali ele estava sendo, era, entre aspas, abusado. Mas é assim, se Sim. você ficar comigo e deixar eu fazer tudo que eu quiser com você, você tem uma possibilidade de avançar na vida. Olha, você Uhum. vai abrir mão de tudo isso, né? Aí é Sim. outra loucura. E quantas vezes cada um de você, todo mundo está assistindo aí, né? Também já não abriu mão, acreditou em vazios, em promessas que não serviam Sim. para nada. Que no fundo Quantas quem faz a vezes? promessa sabe o que está querendo, né? E você Exato. cai nesse jogo. Até apareceu na série, né, em relação a essa questão profissional, né? Pessoas querendo crescer na carreira e tudo mais. Quantas vezes isso acontece? Nossa, já aconteceu comigo várias vezes também. A pessoa vai lá, Normal. promete, você vai É. fazer isso, vai crescer nisso, vai acontecer isso e tal, e tal, e tal. E no fundo não acontece nada, você continua no mesmo lugar, sendo uma Não, mão de obra acontece. barata. Acontece, você é abusado, você começa a fazer milhões de Exato. coisas, aí você descobre. Então não é só sexual, que ele fica assim, não, não é só Isso. abuso físico. De repente você fica lá, entre aspas, um bobão, o Uhum. outro faz o que quer com você, você começa a fazer tudo para ele, você vira lá um brinquedinho de controle remoto, né? Que é assim, pula, corre, faz isso. Ah, mas eu te dou um monte de falas que, olha, eu estou aqui, eu vejo você, olha, porque eu vou te dizer que você é maravilhoso. Pronto, ai, alguém falou que eu sou maravilhoso. Eu vou fazer milhões de coisas para escutar que alguém me valorizou, que alguém gosta de mim. Gente, isso é abuso, tá? Se você entra numa dinâmica dessa, você faz de É. tudo para o outro, para escutar uma palavrinha dessa. E se você não faz, nossa, ele vai te arrebentar, mas aí você tem que fazer de tudo para ele falar as coisinhas boas. Gente do céu, é É uma outra dinâmica dinâmica. tão complexa. É, E aquela frase que você falou, até que ponto você quer ver? Porque quando você aprofunda para você compreender dinâmica abusiva, nossa, é muito mais profundo do que você imagina. Muito mais. E aí você compreende que todo mundo tem um perfil de abusador e abusado, em algum nível. todos, Todos têm. todos. Por isso essa série virou um destaque mundial, porque no fundo, você que assiste, você vai ter certeza, certeza não, mas você vai ver que alguma coisa te pega. E se alguma coisa incomodar demais, se não souber o que é, pode ter certeza que tem alguma dinâmica acontecendo. Então, por quê? Primeiro assim, primeiro nós temos que ter a noção e aceitação de que a nossa vida não foi um mar de rosas. Aliás, a minha não foi, da Luísa não foi, dos meus pais também não foram, dos meus Uhum. avós também não, dos meus filhos também não, dos meus netos também não. Gente, não é a coisa mais linda e maravilhosa que a gente fica criando ilusões. Sempre tem dinâmicas traumáticas e sempre terá. Isso faz parte da vida. A questão não é ter trauma. A questão é o que fazer com os traumas. O trauma ele vai existir a todo momento. Então, porque teve bullying, porque o professor isso, porque não sei quem é aquilo, porque o vizinho fez isso, porque alguém fez da família, alguém... sempre vai ter, sempre vai ter.
Então, a dinâmica não é não ter, porque fica assim, o importante é não ter absolutamente nada. É a mesma coisa que falar assim, não tem que ter vírus nem bactérias. Gente, Exato. mas tem vírus e bactérias, tá? Agora, se você tiver uma boa defesa, se você aprender com essas infecções, você tem um sistema imunológico e falar agora não. Isso eu já conheço, você não me pega mais. Por quê? Porque a minha Exato. defesa agora está montada. E muitas pessoas parecem estar querendo que o mundo vire uma bolha para não ter nada acontecendo. Isso é Uhum. ilusão, é outra ilusão, né? Mas algo assim, aprender a criar imunidade contra essas histórias. Por quê? Porque vem de tudo quanto é lado. E assim, quando você olha para um lado, de repente vem um Uhum. outro problema de outro. Eu vou contar a história dos buracos, Luísa. Ah, é. Você A falou da história história dos dos buracos, buracos. eu não estava Eu acho que se lembrando. Vamos lá. encaixa, se encaixa aqui. Essa é uma história tibetana, e eu gosto de falar isso também para os clientes quando eles ficam assim, né? As pessoas ficam presas em dinâmicas doentias e não sabem como, né? Porque não percebem. Mas assim, essa é uma história tibetana que é assim, o indivíduo anda na rua e essa rua tá linda, tá maravilhosa, o céu tá azul, o sol brilhando, as árvores verdes, os passarinhos cantando, tá Já tudo sei qual muito é agora. bonito. Ah, eu sabia, você já sabe. É porque Aí na eu minha falei, cabeça você falou os buracos, eu a hora imaginei. que eu contar, você vai Outro. saber, com certeza. Aí assim, então essa pessoa tá andando, tá tudo lindo e maravilhoso na vida dela. De repente, ela se vê num lugar esquisito, mal cheiroso, escuro, estranho. Aquilo não tem nada a ver com o que estava acontecendo. E demora um tempão para ela descobrir que ela caiu num buraco. E demora um tempo enorme para ela conseguir sair de lá. Mas sai. Saiu. Aí vem o capítulo 2. Essa história foi feita em 5 capítulos. Eu coloquei mais um, tá? Mas o segundo capítulo. Anda na mesma rua. O céu tá lindo, as árvores, os passarinhos, o sol, as nuvens e tal. De repente, puf! Lá estou eu naquele lugar de novo. Mas já sei, é o buraco, eu caí nele. E saio dele mais rápido, porque já aprendi a sair. Pronto. Terceiro capítulo. Eu ando na mesma rua, tudo lindo, maravilhoso, céu, árvores, passarinhos, tudo lindo e maravilhoso. E eis que eu vejo à minha frente o buraco. Ele está ali, ó. Olha o buraco ali. Mas eu não sei, eu tento escapar, mas parece que ele me atrai. Não tem jeito. E eu vou lá e caio nele. E caio. Esse terceiro capítulo é impressionante. A pessoa vê, percebeu. É o que acontece. A hora que ele falou, a hora que ele vai Aceitou, aceitar é. ela aqui, o buraco está lá. Ele vai cair no buraco. Mas é uma força de atração Exato. impressionante. E a pessoa cai no buraco de novo. Só que aí já entendi, estou no buraco, sai correndo de lá. Quarto capítulo. Lá está a pessoa na rua de novo. Tudo lindo e maravilhoso. Ela vê o buraco. Ela sente a atração pelo buraco. Mas com um grande esforço ela consegue contornar e, ufa, não cair no buraco. Mas que ele me atrai, ele me atrai. E esse capítulo é interessante, porque os traumas nos atraem. Se falar assim, não, está tudo resolvido, aí você cai. Então, assim, ele está lá, ele te atrai. E você precisa ser adulto o suficiente para identificar e não entrar lá. Quinto capítulo. Resolva andar em outra rua. Aí eu coloquei, não, eu vou colocar mais um capítulo, sexto capítulo. Ando em outra rua. Estou atento para ver se não tem nenhum buraco para eu não cair de novo. E aí eu bato a cabeça no galho da árvore, porque você foca demais num lugar, vem outro. Então, assim, não tem. As dinâmicas vão existir Uhum. eternamente. Tem uma ilusão, né? Que a gente recebe as pessoas assim, ai, Luísa, Fernando, como é que eu resolvo todos os problemas de uma vez por todas e para sempre, para nunca mais ter problema? Gente, isso é outra ilusão louca, né? Não faz Muito. sentido isso nexo. Mas tá cheio. Quantas vezes eu já recebi, você deve ter recebido também, Uhum. vem essas, quando faz live, quando vem perguntas, às vezes cliente mesmo. Uhum. Isso, por exemplo, isso parece que vem lá
lá de trás, na época das diligências, tem um cara que vende um remédio que cura tudo, desde alopécia, calo, unha encravada, dor no estômago, dor muscular, sabe assim, é um remédio mágico que serve para tudo. E a gente recebe um monte de clientes, e muitas vezes até pessoas que querem ser profissionais, querendo saber qual o remédio mágico que resolve tudo, né? Resolve tudo. Constelação é a última, não é a última, é a mais nova. Não, a constelação vai Sim, resolver tudo de uma vez por todas e para sempre. Basta fazer uma que tudo está resolvido na vida. Gente, cada hora as pessoas criam uma ilusão, né? Não, casamento é a coisa mais exatamente. linda e maravilhosa, é o paraíso. Não, casamento não é paraíso. Não, nós vamos ter filho, o filho é a coisa mais linda. Também não é. Mas como as pessoas se iludem. Ilusão vem do trauma. A dificuldade de você olhar para a Exatamente. realidade do jeito que ela é. A realidade mas as pessoas sofrem, né? Então, essas dinâmicas, a gente vê isso o tempo todo. Tanto é que, né, vem essas dinâmicas assim, não, eu resolvi isso aqui, pronto, tudo. É. Porque é um trauma que nós temos na vida, né? Um monte, né? Falta uma outra É um palavra. monte. Um monte. É. Você vai resolvendo passo a passo. Eu, na minha idade, já passei por essas ilusões, né? Já resolvi tudo na minha vida. Pronto, já. E tanta coisa que eu já investi na minha vida, tanta terapia, tanto trabalho, tanto não sei o quê. Ixi, a cada dia parece que vem outra. É. Falou, oh, meu Deus do céu, tem outra, tem outra. É que pelo menos que venham coisas novas, né? O duro é quando você está Sim, sempre com o mesmo trauma. Libera esse, porque tem uma fila chegando, sim. sabe? Assim, vai resolvendo. Exato. Vai E, resolvendo. É o que tem que fazer. e essa que é a questão, né? Primeiro, a aceitação, aceitar que você é uma pessoa doente, assim como todos são, Uhum. e a questão não é assumir com o trauma, porque isso não vai acontecer. O trauma construiu quem você é hoje É. também, mas é olhar de uma outra perspectiva dos recursos que isso te deu para a vida. Como você falou, Uhum. vírus e bactérias, e a gente precisa criar uma imunidade para viver a vida adulta. Se você vive na bolha, você não vai para a vida, você não se aventura, você não faz nada, você só fica lá em segurança. Nada te atinge, mas você também não atinge nada, você não alcança nada, né? E E até essas ilusões que a pessoa cria, no fundo é para buscar segurança. Agora eu é, achei aquilo que me faltava. Agora é, alguém vai me dar o que eu preciso. Pronto. Caiu na armadilha, né? Então, exato. continua nesse joguinho da segurança. Uhum, Alguém vai me dar o que eu não recebi. Alguém vai é. fazer para mim. Oh, meu Deus. E é importante trazer aqui também para as pessoas terem consciência que é muito fácil para todo mundo, né? O que a gente vê aí na mídia, apontar o dedo e culpar. Não, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é de não É. sei o quê, a culpa é de não sei o quê. Olhe de uma maneira mais profunda, porque, como a gente viu na série, o abuso, os traumas, eles não surgem do nada. De repente surgiu um trauma. Não, tem Ele sempre toda teve. uma dinâmica por trás, né? E foi Uhum. exatamente isso que a gente viu. O Doni, né, até o próprio Richard, né, que configura a mesma pessoa, eles não surgiu do nada essa dinâmica abusiva na vida dele. E a série mostra isso também, né? Uhum. E quando ele vai lá e dá essa coragem nele, porque quando a coisa ficou extremamente complicada em relação a Marta, que não sabe mais o que fazer, ele vai lá, toma coragem e vai conversar com os pais, né? Porque a Marta ameaça, né? Eu acho que é isso. A Marta chega a Não, tem ameaçar que uma. vai. Dando mais spoiler aqui, né? Porque ele está lá numa competição lá de comédia, né? De cômicos, né? E o que acontece é que quando ele vai lá, aí ele percebe que ninguém está achando graça em nada. E ele também, na comédia, ele cria personagens, né? Ele tenta fazer um Uhum, roteiro. No fundo, é criar um personagem para fugir dele mesmo, né? é, E aí, quando ele percebe que tudo aquilo está ruindo, né? Que tem tanta coisa já destruindo a vida dele, está acabando. Então, a vida está ruindo. Aí, o que acontece? Nessa comédia que ele está lá, nesse show de comédia, não é show, é uma competição.
Aham. E aí ele vê que aquilo não está funcionando, ele também fica com medo que a Marta vai aparecer. Então ele está, de repente, aí ele tem quase uma catarse, ele começa a falar, e aí ele começa a verbalizar tudo. Não, vocês vêm aqui buscando isso, mas aqui tem um ser humano, ele começa a ser ele mesmo. E ali naquele momento ele começa a verbalizar as dores, os problemas, as coisas que o afetam, como aquilo vai funcionar. Então ele começa a ser ele mesmo e ali descarrega naquele pessoal, Uhum. tá todo mundo lá, foi para show de comédia, né? Fica todo mundo olhando. E ele fala todas as realidades, fala dos abusos, fala das situações, fala do sofrimento dele. Quer dizer, nessa hora, ele se expõe, ele coloca tudo isso. É E aí o que verdade. acontece? Uma pessoa lá que gravou tudo aquilo e colocou aquilo no YouTube, eu acho, e aquilo fez um viralizou, né? Porque era uma coisa. Só que é interessante, ele estava sendo ele mesmo, né? É. E aí, Ah, quando é. aquilo Colocou o estímulo dele viralizou, lá, conversar com os pais antes que eles vissem é, a exato. Aí falou, mídia. bom, agora eu preciso falar com meus pais, senão eles vão ver isso aqui no. Aí ele foi Aham. falar com os pais e também aquele grande medo, né? Não serei aceito, serei atacado, serei destruído, serei, sabe assim? Sim. Os medos naturais que todo mundo que passa pelos traumas e pelos abusos vão ter, porque alguém vai me julgar, alguém não serei mais aceito. E de repente, quando ele começa a falar dos problemas que ele tem com a sexualidade, com a orientação de gênero, a confusão que ele tem, os traumas que ele passou, as situações, porque tá tudo no vídeo lá, né? Eles vão Sim. ver. Mas ele fala para os pais. E aí vem a grande surpresa, que é aquele pai que era tão autoritário, tão acusador, tão não sei o quê, o pai olha para ele e fala algo que dá a entender que ele também foi abusado. E é interessante o comportamento que o pai tem com a Marta, porque ele liga para a Marta, ele Sim, em a várias Marta começa a cenas, entrar na vida deles também, é uma confusão. em várias cenas, aí você vê a diferença do comportamento da mãe e do pai, né? Em várias cenas aparece o É, pai, horas e horas e horas, conversando e xingando a Marta. também Tipo assim, exato. Porque ele está preso. colocando uma raiva gigantesca para fora. E quando traz, né, É. a realidade onde o pai também sofreu uma dinâmica abusiva na infância, aí uma coisa que eu acho, por isso que ele está tendo esse comportamento também, por isso que ele está Também. alimentando essa dinâmica, né? Uma coisa que nós vemos também, quando nós trabalhamos buscando as raízes do problema, aí você vai ver que aquilo que você carrega, de repente, já veio de outra geração. Isso é a parte da sistêmica, né? Isso. Aí essa Nossa, dinâmica isso do a gente abuso vê está o lá tempo todo, a gente o tempo trabalha com isso. inteiro. Então, tá vendo que as raízes vêm lá de trás. Então, esse pai foi abusado, a mãe dele provavelmente também. Ele passou por situações terríveis lá. Esse pai, com certeza, deve ter feito o melhor na cabeça dele, né? Para o filho não Uhum. passar por tudo aquilo que ele passou. E aí ficou pior ainda, porque ficou uma coisa meio reativa, né? Não é? Mas é uma coisa estranha. Então, não fala muito sobre a história da infância dele, mas com certeza tem problemas seríssimos lá. Sim. Aí ele vai buscar no mundo profissional, e aí vem uma outra dinâmica interessante, ele vai buscar no mundo profissional uma coisa assim, de fazer os outros rirem, eles ficarem felizes com ele, que isso aí tem a ver com trauma também, e com recurso. Então ele vai inventar personagem para o outro ficar feliz e aceitá-lo, né? Aí você vê dinâmicas profissionais. Aí estava vendo a sistêmica, teve uma cena também, tem várias dinâmicas, né, em paralelo que vão surgindo. Nossa, Ele muitas. começa a namorar, ele namora, agora fugiu o nome dela, Kaylee, alguma coisa assim. Kili, Kaylee. Kili. E aí namora tal, e de repente tem uma situação maluca, porque ele vai morar na casa da mãe da Kaylee. Só que eles não têm mais relacionamento. Então o relacionamento entre eles acabou. Só que a mãe da Kaylee tinha perdido um filho. Então, ele começa a namorar
com Achille. Nesse namoro, virou uma dinâmica interessante, porque ele acabou por morar na casa da mãe da Achille, só que ele não tinha mais relacionamento com a Achille. Então ele acabou indo para lá, mora na casa da mãe, e essa mãe trata ele como se fosse um filho. E aí também se descobre que essa mãe perdeu um filho. Tanto é que tava as roupas do filho estavam lá. Sim. E ela começa a dar as roupas e ele veste as roupas. Aí mostra ele. A mãe fala, oferece a roupa, olha aqui e tal. Conclusão, ele também começa a ficar ali identificado com o filho dela e preenchendo o vazio dessa mãe. Vazio, é. E Tanto que aí, no se começo olhar, ele tem uma resistência, não, 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 mas depois ele quer agradar e por e aí fim ele agrada, ele também e veste veste a roupa. literalmente a É, roupa do e é filho. interessante porque a namorada, que é filha dessa mãe, também foi buscar para a mãe o filho que ela perdeu. A hora que entrega o filho, tipo, ela vai embora para a vida e segue. Tipo assim, agora mãe, Ela você tá já livre, tem. né? São dinâmicas sistêmicas, assim, faz parte desse repertório, dessas coisas todas que vão acontecendo. Você fala, mas como é que isso funciona? E de repente não é que isso aqui tá interessante, você começa a ver várias dinâmicas sistêmicas acontecendo. Então, assim, olhando pela parte de caráter, traço de caráter, pela sistêmica, se olhar pelas doenças, então ver os vícios, a dependência das drogas, o que vai buscar em relação a isso, a obesidade mórbida da Marta e várias outras coisas que essa série nos trouxe uma possibilidade enorme de reflexões, não, Luísa? Exato. E até mesmo a mãe daquele, que é a Liz, quando ela fica sabendo da Marta, uma stalker, que entra na casa dela, Na que casa finge dela. ser outra pessoa, ela chega a expulsar ele, mas depois de um tempo recebe ele de Ele volta. volta. Não, é muito maluco isso. Você percebe É. como a dinâmica vai uma alimentando a outra, que a dinâmica dessa dependência, desse vazio emocional, não é só nessa relação com a Marta, não é só nessa relação que ele teve com o Darren, mas com a mãe da Killy, com a outra, né? A outra namorada dele, que é Ah, trans, da sim, vixe, aí Terry. tem outra Nossa, história, gente, é. tem muita A gente tem coisa. muita história, que ele começa a namorar e realmente ele começa a se apaixonar, mas por quem? É, Era uma terapeuta. Só que uma essa terapia. terapeuta tem uma característica, ela é transexual. É. E Tem aí a vergonha dele de. olha, é tanta coisa misturada nisso, né? Bom, você que está assistindo, está na hora da gente encerrar, por incrível que pareça, né? Estou falando, a gente poderia falar aqui tem tantas dinâmicas. Então coloque aí, compartilhe o que você achou dessa série, com qual dinâmica que nós comentamos aqui, você se Sim, eu tô conectou, né? curiosa para saber qual parte que mais Eu mexeu com também. você E aí. de repente pode ser que alguém ou várias pessoas começam a insistir em falar de alguma dinâmica específica, a gente pode fazer um podcast Isso. específico só sobre aquele tema. Então, você tem esse poder de nos falar aquilo que você quer. E aí, se várias pessoas também preferirem, podemos montar um podcast específico. É muita coisa, tem muita coisa lá, né? Muita coisa. O Lu E é lembrando impressionante. que, já tendo essa consciência que tanto eu, quanto o Fernando, quanto você se identificou e mexeu com você, e de repente mexeu em algo aí que você não está sabendo lidar com isso, não hesite em pedir ajuda para sair dessa situação, para você não passar pela mesma dinâmica que o Doni passou, por É. exemplo, que você deve estar passando aí, repetindo as mesmas situações, a mesma dinâmica traumática. Porque dá para você, assim como na história do buraco, né? Dá para É. você desviar, né? Olha, bateu na árvore, tá vendo? Bateu o galho. Olha, Você vai encontrar o galho? Vai, mas pelo menos naquele buraco você não vai cair mais. mas é outro problema, né? Mas é É, algo assim, busque ajuda. Tenha coragem de ser você mesmo. Comece a sim, olhar a realidade do jeito que ela é. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure ajuda. Mas não faz sentido você carregar tanto sofrimento e o pior,
criar relacionamentos cada vez mais complicados, que aquilo parece que vira uma bola de neve, né? E na vida, a série parece que é uma bola de neve, aquilo não Mostra, para. porque o fim é que não tem fim, né? É. Se Não, você e não não mexe. tem fim. Eu vou dizer outra coisa que não tem fim, porque é interessante que essa polêmica foi tão grande que lá na série eles tiraram várias evidências para não deixar claro quem era quem, né? Mas não é que já acharam a famosa Marta, já tem, e a Marta Sim. já entrou, já começou essa dinâmica maluca de novo com o apresentador lá na Inglaterra, se eu não me engano, e também, já, sabe assim, parece que essa história vai continuar, porque ela tá, olha, é uma confusão que não tem fim, mas a questão é, crie anticorpos, aprenda a se amar, aprenda a compartilhar o seu amor com outras pessoas. Mas não dependa do amor e nem fique esperando que alguém dependa do seu amor. Isso com certeza serão problemas sérios. Se você gosta desse tipo de temas, vou dar uma sugestão. Tem uma coletânea de vários cursos falando de temas importantíssimos como depressão, abuso, suicídio, drogas, problemas alimentares, tem vários. É a coletânea lá do verdadeiro problema, tá? E aí você entra, vou deixar o link aqui embaixo, vamos deixar o link aqui embaixo, para você ter uma profundidade maior sobre isso. Luísa, E, nós estamos aliás, tem um falando... específico, né? Essa coletânea tem, tem um tema específico que é só sobre abuso, né? Se você quiser aprofundar e Exato. conhecer mais. Quem E quiser conhecer mais... onde que a pessoa vai encontrar? Com certeza no CS Flix você acha. Com certeza, tá? Bom, pessoal, nós estamos aqui, já deu o nosso tempo, mas a coisa é tão... Daria para falar, estou aqui com um monte de coisa para falar, mas não dá, né? Não dá. Precisa encerrar. Vou deixar um grande abraço para você e bem-vindo ao novo formato do nosso podcast aqui, Café com Consciência, e vem mais temas interessantíssimos para você ampliar e muito a sua consciência e ter uma reflexão maior sobre quem é você, o mundo que te cerca, as dinâmicas internas que você precisa desenvolver nas relações e assim por diante. Isso. E a gente quer saber que tema que te interessa também, para a gente atender a sua expectativa aqui no podcast. Deixa aqui nos comentários temas diversos que vocês querem ver por aqui, para a gente abordar também. Ok? E nós fazemos isso para que as pessoas tenham ampliação de consciência. Se você conhecer alguém que esse podcast, esse tema, também possa ajudar essa pessoa, encaminhe esse podcast, tá? E se você puder aí, coloca um like, entra no canal, porque aí você terá cada vez mais conteúdos fortes, importantes, que realmente ajudam as pessoas a se libertarem de tantos traumas e tantos problemas. Pessoal, um grande abraço para todos vocês, um abraço para você que teve a coragem de ficar até o final aqui, ouvir tudo isso, e com certeza nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, Luísa! Obrigada a você, Fernando Freitas. Muito obrigada a você que está assistindo aqui. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau! Tchau, pessoal!